Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, nós estamos começando mais uma vez uma pequena palestra sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos conhecer um assunto interessante, que é como identificar o verdadeiro profeta. Aqui é um assunto muito bom, a gente precisa aprender mais da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade que tu nos dá de mais uma vez fazer a tua vontade, que é falar a tua palavra. Que o Santo Espírito possa atuar em mim, para que eu fale tudo de acordo com a tua vontade. E que as pessoas que vão assistir e ouvir, o mesmo Espírito ajude elas a compreender. E elas aceitem Jesus como seu Salvador pessoal e procure fazer a tua vontade. Nós pedimos e agradecemos em nome do mesmo Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, nós vamos começar aqui sobre a questão do verdadeiro profeta, né? Que a Bíblia fala, e que muitas igrejas não falam sobre esse assunto, né? É um assunto muito bom, espiritual, para a gente compreender, né? E saber discernir o verdadeiro do falso. Essa é importante para nós. E aí, quando o povo de Israel estava próximo a entrar em Canaã, antes de atravessar o Rio Jordão, então Moisés recebeu essas instruções de Deus. Ele passou aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 13, do livro de Deuteronômio, verso 1 a 3. Veja só a alerta que Deus deu para Moisés passar para o povo de Israel, né? Que eles iam entrar numa terra idólatra, eles têm que tomar muito cuidado com os falsos profetas, né? Ele diz assim: quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e servimo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Então nós vimos aí, né? Que tem muitas pessoas que se faz de profeta, finge ser profeta, né? Com a palavra de Deus na mão, mas adora outros deuses. Então, quando alguém profetizar para você, você tem que tomar cuidado, observar a vida da pessoa, a vida religiosa, né? Saber se ele realmente é um adorador de Deus, do verdadeiro Deus, né? Ou não. Porque muitos, a maioria só vem em nome de Deus. Ele não vem em nome do inimigo, né? E aí, mas só que muitas vezes são usados pelo inimigo, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que vai acontecer tal coisa, e como na realidade ele leva para outro lado. Fala ali, mas o Deus dele não é aquele que ele profetizou. O Deus dele é outro. Então Deus alertou Moisés para passar para o povo dizendo, olha, cuidado. Quando na terra de vocês que estiver lá, de levantar algum profeta, chamar vocês para adorar outros deuses, não acreditei, porque o Senhor está provando vocês, se vocês são fiéis a Ele ou não. Então, meus irmãos, o que é que está acontecendo hoje também? Muitas pessoas estão aí se apresentando como profeta, né? E cada um quer se intitular com um personagem da Bíblia, né? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é apóstolo, outros dizem que é discípulo, outros dizem que são pastores, e assim por diante, né? Mas não é o que ele fala que a gente tem que acreditar, não. Será que está de acordo com a palavra de Deus? Então Deus alertou isso aí, e essa alerta serve para nós. O apóstolo Paulo escreveu lá no Novo Testamento que diz que as coisas que aconteceram naquela época servem de exemplo para nós. Então, meus irmãos, o único exemplo que nós temos de verdade é a palavra de Deus. Então nós precisamos estudá-la, né, para que possamos entender.
E aqui mais em Deuteronômio, né? O próprio livro, no capítulo 19 de Deuteronômio, ele também dá outro alerta, né? A respeito dos profetas. No capítulo 19, o verso 21 e 22. Aliás, desculpa, é 18. 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor nos falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra deles não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhais temor dele. Então, outra coisa. Quando o profeta falar e não acontecer o que ele falou, então é mais um sinal de que não é um profeta verdadeiro. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque muitos faladores têm por aí. Essa é uma realidade, né? Profetizando. Eu já vi passar nas redes sociais várias pessoas profetizando, que diz que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas muitas vezes não acontece. E acontece algumas vezes porque é coincidência, né? Porque os verdadeiros acontecimentos dos nossos tempos estão na palavra de Deus. Você está vendo aí as coisas acontecendo e quando você vai para a palavra de Deus, está tudo escrito lá. Não precisa alguém estar dizendo que eu já vi, como eu já vi, né? O Senhor me revelou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Aí você olha para a vida do cara, é uma vida totalmente irregular. Usa a palavra de Deus só para se apresentar, para ganhar dinheiro, profetizando mentira e dizendo que Deus revelou a ele. Meus irmãos, a revelação verdadeira que está na Bíblia é a profecia. Não precisa Deus estar revelando nada para ninguém nesses últimos dias. Se Ele quiser revelar, Ele tem todo o poder. Ele pode escolher uma pessoa e dar uma visão, entendeu? Dar um sonho, entendeu? Isso não tem problema. Agora, a verdadeira revelação que Deus tem para nós é a sua palavra. Mas muitas pessoas estão deixando de usar a palavra de Deus, usar as profecias que já está profetizada para se cumprir, começa a inventar coisas, em que o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, falou isso, falou aquilo, entendeu? E no mundo que nós vivemos, para você profetizar alguns acontecimentos, você não precisa ser profeta não, né? Até a própria ciência aí já fala algumas coisas que vai acontecer que no planeta, como catástrofe, enchente, seca. Muita meteorologia já prevê isso aí e profetiza. É uma profecia errada? Não é uma profecia errada. Mas ela não é espiritual. São profecias naturais da natureza. Agora tem pessoas que vai para as igrejas, né? Como você já viu, eu também já vi. E lá ele começa a profetizar coisas. E começa a acontecer coisas lá dentro mesmo, ali na programação, estranha. E aí você observa assim, mas será que isso é verdade mesmo? Tem que tomar cuidado, viu, irmão? Porque a profecia verdadeira está na palavra de Deus. Quando você fala da palavra de Deus, da maneira que ela é, na verdade que ela é, você está profetizando o que vai acontecer, que está escrito aqui. Essa é a verdadeira profecia. Não fique se enganando, se iludindo com pessoas aí que fica dizendo coisa que nem vai acontecer, e às vezes quando acontece é por coincidência, né? E nós vamos ver mais aqui na palavra de Deus, tem outra passagem interessante sobre o assunto, né? Que é o profeta Isaías. O profeta Isaías é um dos maiores profetas da Bíblia, né? Profetizou muitas coisas, né? No capítulo 8 de Isaías,
no verso 19 e 20. Diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chirleiam e murmuram, acaso não consultará um povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então você vê aí, né? O profeta Isaías alertando que quando vos disserem, consultai os necromantes, os adivinhos, que chirleiam e murmuram, caso não consultará um povo ao seu Deus? Porque é assim que acontecia. O povo de Israel, você conhecendo a história bíblica, você vai ver que o povo de Israel constantemente estava abandonando a Deus e procurando esses falsos profetas que chirleiam e que negavam a lei de Deus. Porque o profeta Isaías diz aqui, a lei e o testemunho. Se eles não profetizarem dessa maneira, jamais verão a alva. Você sabe o que significa alva? Aqui, a alva é o dia da volta de Cristo. Quando vai alvorecer o clarão de Cristo na nuvem do céu. Isso já é uma profecia do Antigo Testamento, né? Sobre a volta de Cristo. E aí você vê muitas pessoas profetizando, mas cadê o testemunho? Cadê a guarda da lei de Deus? Porque o profeta aí está dizendo, é a lei e o testemunho. Ele tem que guardar a lei e dar testemunho. Se não fizer isso, não está fazendo nada da vontade de Deus. Está profetizando falsamente. E nunca alcançará a salvação. Isso é o que eu estou dizendo, é a palavra de Deus, né? Que o amanhecer da aurora, como diz a palavra de Deus, quando Cristo voltar, são poucos que vão participar dela. Porque são poucos que acreditam e que aceitam a palavra de Deus como a única verdade em suas vidas. Então nós temos que tomar muito cuidado, viu? Porque nós precisamos de ir para o céu. Eu mesmo preciso e quero. Se você precisa e quer também, ninguém empata você aí, porque Jesus quer, Deus quer, e ninguém vai empatar você ir para o céu não. Porque Cristo já morreu por nós antes de nós existir. Ele já deu a sua vida para nos levar para o céu. Esse é o objetivo principal de Deus. Agora, para nós chegarmos ao céu, nós temos que nos apegar à verdade. Acreditar nos profetas verdadeiros, da palavra de Deus. Não nos falsos profetas que tem por aí, né? Porque o que tem aí é muito, né? Você sabe disso. Se você é um estudioso da palavra de Deus, você sabe muito bem que existe muita falsidade aí com a palavra de Deus, né? E aqui também, irmãos, vamos ler aqui agora no Novo Testamento. O livro de São Mateus, né? Também fala sobre o Senhor Jesus, nosso Salvador. Ele falou sobre as profecias do final, né? Em São Mateus, que no capítulo 7 de São Mateus, e o versículo 16 a 23, diz assim: diz assim, pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que produz bons frutos, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me:
Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, irmãos, aqui é uma mensagem muito dura, né? O Senhor Jesus, ele está aqui advertindo a gente, dizendo: pelos seus frutos vocês conhecerão, né? Isaías disse lá: a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com essa mensagem, nunca vão ver a alva, nunca vão ser salvos. E aqui Cristo está dizendo: pelos seus frutos conhecereis. Não pode uma ave má produzir frutos bons, nem pode uma ave boa produzir fruto mau. Então, cada ave produz o seu fruto, né? E aí, nós temos que saber conhecer a palavra de Deus para nós saber discernir quem é o verdadeiro e quem é o falso, né? Porque a Bíblia está dizendo aqui o verdadeiro. E Jesus Cristo está advertindo aqui que naquele dia, o dia que ele vier, né? O dia que ele for para tomar conta de todos os seres humanos, muitos vão dizer: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos milagres, nós expulsamos demônio. E Jesus vai dizer o quê? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eu já falei aqui, eu vou tornar a falar: iniquidade quer dizer transgressão da lei. O iníquo é o transgressor da lei. Então Isaías disse o quê? A lei e é o testemunho. E aqui Cristo está dizendo: vós não são verdadeiros porque vós praticais iniquidade. Que iniquidade? Transgressão da lei. Tanta gente que tem por aí, né, com a palavra de Deus na mão, pregando, profetizando, mas é transgressor da lei de Deus. Se você for olhar a vida dele, é uma verdadeira catástrofe, né? Uma verdadeira vergonha a vida pessoal de cada um. Então, meus irmãos e irmãs, nós não temos que estar acreditando em todas as pessoas que falam a palavra de Deus, não. E andam profetizando, porque a profecia verdadeira está na palavra de Deus. Então vamos tomar muito cuidado, né, sobre esse assunto. Porque nós queremos ir para o céu, você quer, eu quero, e é um dever nosso, uma decisão minha e sua que toma. Porque a salvação, Deus não dá para quem não quer. A salvação, Deus oferece. Agora, a decisão de aceitar é minha e sua. Temos que tomar essa decisão, né? Porque Deus fez o ser humano, mas deixou ele com o livre-arbítrio, né? Para ele decidir. Aí lá em Deuteronômio, Deus falou assim: eu proponho para ti a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua família. Então, se nós escolher as profecias falsas, nós não vamos ter a vida. Então é muito importante a gente, né, saber escolher o verdadeiro, a verdade, né? E a palavra de Deus não mente. Ela só diz a verdade. E pena que muitas pessoas não aceitam, né? A verdade como ela é. Então, nós vamos ler mais aqui um versículo que é muito importante, né? Na carta de 1 João, aqui próximo ao Apocalipse, né? Ele tem uma mensagem maravilhosa para nós. Vamos ver o que é que ela diz? 1 João, no capítulo 4, né? Capítulo 4 de 1 João, e o versículo 1 diz assim. Vamos ver aqui. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Provar se o Espírito é de Deus. Tem que tomar muito cuidado, né?
Porque o apóstolo João está dizendo que muitos falsos profetas têm saído aí pelo mundo afora, pregando a mentira. E aí, meus irmãos, a gente vê aí algumas igrejas que diz que tem o Espírito, né? E aí, quando eles estão lá pregando, aí vem o Espírito e joga a pessoa no chão. Muitas pessoas já viram, não sei se você já viu, as pessoas que estão por trás aparam para a pessoa não se esborrachar no chão. Outros saem andando de 4 pés, outros saem andando, saem pulando, né? Até tem um negócio aí de uma seita aí, que tem um negócio de sapato de fogo, parece. Que o povo pula, pula, pula. Aí eu pergunto para você, você acha que o Espírito Santo, que é quem inspirou os profetas para a verdade, ele vai pegar uma pessoa e jogar no chão? Botar a pessoa para andar de 4 pés? Você acha que isso está certo, irmão? Eu não acredito nisso não. Isso aí não é Espírito Santo não. Aí as pessoas dizem que se reúnem, recebem o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo sai derrubando um aqui, outro lá. Já tem até eu já vi até um vídeo, uma pessoa faz uma fila, aí o cara chega soprando no rosto de cada um, soprando e o cara caindo lá. Claro que aquilo é uma combinação, né, irmão? Ali só mesmo os informados que vai acreditar num negócio daquele. Porque o Espírito Santo, ele nos traz santidade, nos traz caráter, nos traz honestidade, nos traz fé, nos traz amor. E tudo de bom. Todas as qualidades, os frutos do Espírito, os dons do Espírito, ele traz para nós. E eu nunca vi uma pessoa falar que uma pessoa que tem o Espírito Santo anda caindo desse jeito, pelo chão. É o cara profetizando lá no altar e as pessoas caindo cá. Outros se arrastando pelo chão, outros pulando, outros rodando, que nem um pinhão. Você já viu isso aí, né? Aí eu lhe pergunto, que tipo de profecia, de profeta é esse? E eles dizem que são profetas. Eles se titulam como profeta, como apóstolo, como discípulo, como pastores, como evangelistas. Aí você me pergunta, mas é errado vocês usarem esse nome? Não. Não é errado. Você pode ser chamado de evangelista, de pastor, discípulo, de apóstolo, de profeta, mas desde que você profetize de acordo com a palavra de Deus. Todos nós que pregamos a palavra de Deus como ela é, na verdade, somos profetas. Você está profetizando a volta de Jesus. Você está profetizando o evangelho do reino, né? Porque tem muitos evangelhos aí sendo pregados, mas não é do reino, é evangelho de homens, do jeito que os homens querem, inventa, usa a Bíblia, mas Jesus Cristo profetizou que o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo. É o do reino, né? E lá em Apocalipse 14, que fala sobre as 3 mensagens angélicas, diz que o quê? Que um anjo voa pelo céu pregando o evangelho eterno. Quer dizer, o evangelho do reino de Deus, ele é eterno. Ele vai salvar pessoas para a eternidade. Claro que lá não é um anjo, né? Ali porque o Apocalipse ele é todo simbólico, né? Ali simboliza a mensagem que está sendo pregada no mundo inteiro. As 3 mensagens angélicas, como está escrito lá em Apocalipse 14. E então, as pessoas ficam aí agora acreditando em qualquer tipo de profeta que transgride a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, que diz que o Velho Testamento não vale mais nada, que não é o Novo, que diz que o povo do Antigo Testamento era salvo pela lei, e agora nós somos salvos pela graça, uma coisa que nunca não existe na Bíblia. Então eles ficam assim, né? Pregando aquilo que eles acham. Como eu já falei, e torno a falar, eles interpretam a palavra de Deus, a Bíblia, que é a verdade, ao modo deles, e sai profetizando aí as mentiras deles. Agora,
Por que tem muitas pessoas que acompanham eles? Porque são desinformadas. Porque são pessoas que não estudam a Bíblia. São pessoas que não querem acreditar na palavra de Deus como ela é. Preferem acreditar na palavra dele. Às vezes até ela conhece a palavra de Deus, até estuda. E vê que é o contrário. Mas ela prefere acreditar na pessoa. Então, a gente não pode fazer nada. Como é que eu e você vamos confiar a nossa salvação ao pecador? E ainda pregando mentira. Se ele vier, qualquer pecador que vier falando a verdade, você não pode confiar sua salvação a ele? Que a salvação é somente em Jesus Cristo? Então a profecia é para isso. É para nos esclarecer, para nos dar conhecimento, né? É claro que as profecias do Antigo Testamento geralmente são poucas que não se cumpriram, né? Porque aquelas profecias, a maioria delas, elas tinham prazo de validade, né? Como, por exemplo, as profecias de Daniel, das 2.300 tarde de manhã, ela já se cumpriu, né? Agora, as profecias do Novo Testamento, tem muitas para se cumprir ainda. Então, se você quiser ser um profeta de Deus, verdadeiro, procure estudar a Bíblia. Conhecer as profecias. Porque ela vai lhe levar para o caminho certo, né? Agora, você me pergunta, como interpretar as profecias? A melhor maneira de nós interpretarmos as profecias é conhecer a história. Porque o método mais importante, mais verdadeiro de interpretar as profecias é a história. A profecia profetizou tal coisa. Quando aconteceu isso? Você vai para a história. Aí a história vai lhe dizer que tal data, assim, assim, aconteceu tal coisa. Que muitas vezes acontece e as pessoas nem percebem. Só quem percebe é os que estão estudando a Bíblia, né? Muitas profecias que estão acontecendo aí e aconteceu, muitas pessoas nem sabem. Por quê? Porque não estuda a palavra. É a única revelação confiável, verdadeira, que nós temos em nossas mãos é a palavra de Deus. Não adianta ficar acreditando em qualquer um, né? Agora vamos para Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, ele fala aqui uma coisa interessante, né? Sobre a profecia, sobre os povos que acreditam na profecia. Então, o povo que acredita na profecia, ele tem essas qualidades aqui, ó. Capítulo 12 e o verso 17. Diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, nós sabemos que o dragão aqui é Satanás, né? Que o diabo está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aí eu lhe pergunto, você acha que Satanás está preocupado com as pessoas que estão com a Bíblia na mão e transgredindo a lei de Deus? Ele não está preocupado com esse povo, não. Se já estão fazendo a vontade dele. Ele está irado e perseguindo os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não. O que está dizendo é a palavra de Deus. É só você conferir aí em Apocalipse, né? 12, 17. Eu vou tornar a ler. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Tá vendo? Você sabe qual é o testemunho de Jesus? Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia o que é o testemunho de Jesus. Porque muita gente aí quer ser testemunho de Jesus. Aí você vai ver aqui agora, no capítulo 19 de Apocalipse, o que é o testemunho de Jesus. Esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Entendeu? Veja só o que é que diz aqui, Apocalipse 19, verso 10. Diz assim: Prostrei-me ante a seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus,
Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Está vendo aí? Lá em Apocalipse 12:17 diz que o dragão está irado contra os que guardam os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. E aqui diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, meu irmão, o que é que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Que quem não tem a profecia não testemunha de Jesus. Pronto. A conversa curta e certa é essa. Não adianta ficar discutindo, porque não sou eu que estou dizendo, está dizendo a palavra de Deus. Aí a pessoa diz que é testemunha de Jesus, mas não aceita a profecia, não aceita a verdade como ela é, não aceita a lei de Deus, e quer profetizar, e quer testemunhar. Né? Você vê aí muitos religiosos falar em testemunho. Eu já vi muitas vezes. Ah, eu testemunho, porque não sei o quê, porque temos que testemunhar. Temos mesmo. Isso é profético, isso é bíblico. Agora, testemunhar como? Praticando a mentira? Quebrando os mandamentos de Deus? Não aceitando a profecia? Porque eu nunca vi nenhuma dessas igrejas aí comum falar em profecia, pregar profecia. Porque eles só pregam milagres, bênçãos, né? Um bocado de coisa aí. Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você não é cristão, você não é um verdadeiro daquela igreja. Aí tem pessoas, eu já vi história de pessoas que se martirizam, que sofrem, porque quando chega na igreja dela, o líder dela diz que ela não é cristã, não, que não tem o Espírito Santo. Não fala línguas, estranha. Mas que tipo de profecia é essa? Onde é que está escrito na Bíblia que para você ser um bom cristão, você tem que falar a língua estranha? Mas eles estão profetizando aí, ó. Você não é cristão, você não fala a língua estranha, você não tem o Espírito Santo, você não cai pelo chão, você não rola, você não pula. Que tipo de profecia é essa que não está na Bíblia? E tem muita gente que está acreditando e aceitando, né? Mas aqui a Bíblia diz o quê? Irou-se o dragão, que é Satanás, contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. E tem o dom da profecia. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então como é que você vai testemunhar se você não tem a profecia? E lá em Provérbios diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei é bem-aventurado, feliz. Olha aí, meus irmãos. E aí, onde é que você está nessa história aí? A minha pergunta é essa. Onde é que nós estamos na história? Nós estamos vivendo pela palavra de Deus, pela fé, ou nós estamos vivendo pela cabeça dos outros, pelos que os outros dizem? Analise bem a sua vida. Você que é bom cristão, porque é como eu disse, todas as igrejas têm pessoas sinceras. Bons cristãos, conheço em várias igrejas, pessoas honestas, cristãs, meio verdadeiras, tem aquele fervor. Mas está no erro. Porque, além de transgredir a lei de Deus, não tem o testemunho de Jesus, que é a profecia. Então, irmãos, eu quero dar um exemplo bíblico aqui para você. O apóstolo Paulo era o homem mais sincero que tinha, era um fariseu, praticante. Ele era tão sincero que ele matava as pessoas em nome de Deus, achando que estava certo. Mas no dia que ele encontrou com Jesus, Jesus transformou a vida dele. Aí foi que ele veio acordar. Que, como ele disse, passou de perseguidor a ser perseguido. Por quê? Porque ele aceitou o testemunho de Jesus, irmão. Então tem muitas pessoas em várias igrejas aí sinceras, que é o apóstolo Paulo, mas sinceramente errado. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia. Então por isso que eu digo que em muitas igrejas, todas as igrejas, tem pessoas sinceras. Agora, falta conhecer o testemunho de Jesus. Que a partir de hoje você toma essa decisão de conhecer mais sobre o testemunho de Jesus, que é a profecia. Procure se orientar que você vai encontrar. E que Deus abençoe você e sua família.
que ao você tomar essa decisão e buscar a palavra de Deus, com certeza você vai ser feliz. Né? Então nós ficamos por aqui. Eu quero em particularmente agradecer a você que assiste minhas palestras, a você que gosta da palavra de Deus, né, que assiste. Se você gosta mesmo da palavra de Deus, se inscreve no nosso canal para dar uma força aí, para que a palavra de Deus se expanda mais, né? Cresça mais. Como eu já disse, você se inscrevendo no canal, você não está me escrevendo para mim não, você está escrevendo na palavra de Deus. E Deus vai lhe abençoar muito mais. Você vai ser muito mais abençoado, porque você está ajudando, colaborando com a pregação do Evangelho do Reino. E você só recebe benefício. A nossa pregação aqui não vou aqui falar que você vai receber bênção, e se você fizer isso, fizer aquilo, não. Só em você participar, se inscrever no canal, compartilhar, você já vai ser abençoado por Deus. Porque Deus abençoa essas pessoas. Deus não vai lhe dar riqueza, não vai lhe dar dinheiro, não vai dar nada dessas coisas. E que Deus não vai deixar nenhum dos seus filhos desamparados. Mas o objetivo aqui é a aceitação da palavra de Deus como ela é, a verdade como ela é, a aceitação de Jesus Cristo como Salvador pessoal, né? Para se preparar para quando ele vier a gente morar com ele no céu. Esse é o objetivo da pregação, né? Então, eu quero agradecer e quero dizer que você que me assiste, você é a pessoa mais importante desse canal. A minha pessoa aqui, só sou um humilde servo. Mas se você não me assistisse, você não compartilhasse, puder que meu canal ia. Então, você é a pessoa mais importante para mim e para Deus também. Porque você compartilha, você comunga com a palavra de Deus e contribui com as pessoas e com a pregação do Evangelho. Amém? Que Deus possa abençoar você e sua família e nos livrar de todo o mal. E quero dizer uma coisa. Eu todo dia estou orando por você. Você que assiste o meu canal. Eu oro todos os dias particularmente pelo meu canal, pelas pessoas que assistem. E peço que Deus abençoe a todos. Certo? Então vamos ficando por aqui por hoje. E quero terminar com aquela frase que eu sempre termino, né? No dia que você aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, as suas atitudes nunca mais serão as mesmas. O Espírito Santo de Deus vai mudar. Aquilo que você gostava, você não vai gostar mais. Aquilo que você não gostava, você vai gostar mais. Porque é Deus que vai fazer a operação e a transformação na sua vida. Amém? E fiquem com Deus.